Olá, meus alunos, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa disciplina de Prática Profissional 3 do curso de Geografia da Universidade Estadual de Roraima, a sua universidade. Pegue o seu banquinho, sente no seu sofá, prepare sua pipoca, que hoje nós vamos discutir o tema sobre paisagem na visão do professor Milton Santos. Então, vamos à nossa discussão. O nosso texto é extraído do livro Metamorfose do Espaço Habitado, da sexta edição, da editora EDUSP, uma edição de 2012, da página 67 a 94. Certamente, nós teremos que fazer 2 vídeos para que não fique muito longo, mas o texto vai exatamente nessa interface do livro, da página 67 a 94. Então, vamos discutir um pouco sobre paisagem, né, e a sua correlação com o espaço. E aí, a primeira reflexão que Milton Santos nos traz é que ele nos chama a atenção quanto à interpretação do espaço como um produto ou um processo histórico. Então, o professor Milton Santos faz sua discussão chamando a atenção para que, para alguns estudiosos do espaço, o espaço é visto como apenas um produto da sociedade, enquanto para outros o espaço é visto dentro de uma perspectiva de processo histórico. O espaço não é uma coisa dada, mas o espaço é essencialmente resultado das relações sociais e, portanto, ele é uma construção cotidiana da sociedade. Em termos de paisagem, e aí nós precisamos trazer essa citação do professor Milton Santos, quando diz que ele vê paisagem como sendo a esfera do visível, aquilo que a vista alcança. Então, para Milton Santos, a paisagem é essa interface do espaço que se apresenta visível à percepção humana. E aí nós temos que distinguir, e o professor Milton Santos faz essa distinção, entre percepção e conhecimento, que são 2 coisas distintas. Aí, digo eu, né, que a percepção é matéria-prima para o conhecimento. Então, não há conhecimento sem percepção. Naturalmente que pode haver percepção sem conhecimento. A percepção não é condição, o conhecimento não é condição prévia para a percepção. Porém, a percepção é condição prévia para o conhecimento. Sobre qualquer objeto que se pretende conhecer, sobre qualquer assunto que se pretende conhecer, antecede o conhecimento à percepção. E são as interpretações feitas sobre essas percepções que efetivamente produzem o conhecimento. Então, para Milton Santos, a percepção da realidade pelo observador resulta sempre numa apreensão deformada. Então, o professor Milton Santos, né, nos chama a atenção neste texto, dizendo o seguinte: olha, a realidade é uma só. Independente de quem olha os fenômenos geográficos que ocorrem no espaço, esses fenômenos possuem uma existência. E uma existência que não vai depender do observador. O que vai depender do observador é como esses fenômenos são revelados. Mas esses fenômenos têm sua existência própria, independente da condição de análise, de interpretação e de observação do pesquisador. E aí eles dizem, olha, a realidade é uma só. Porém, né, como pesquisador, vê apenas parte desta realidade, significa dizer que a nossa apreensão sobre os fenômenos que ocorrem no espaço é sempre uma apreensão deformada. E aí cabe, na verdade, à ciência reduzir ao máximo possível essas distorções entre a percepção, entre o conhecimento produzido e a existência real dos fenômenos. E esse é o papel da geografia. A geografia tem essa responsabilidade de possibilitar as condições para que o pesquisador possa ultrapassar a percepção aparente da paisagem e compreender os seus verdadeiros significados.
A paisagem tem uma capacidade enorme de camuflar os seus verdadeiros significados. A paisagem nos dá uma visão inicial, uma visão aparente, mas que não revela os seus segredos. Então, os segredos da paisagem vão sendo revelados na medida que o pesquisador vai se aprofundando no estudo dos processos históricos, vai se aprofundando na análise dos contextos em que a paisagem é construída, em que a paisagem é produzida. Por isso que é importante, e Milton Santos nos chama a atenção disso, para que qualquer análise da paisagem, mas também isso se aplica à análise do espaço, deve ser feita considerando o tempo em que são produzidos. O tempo marcado fundamentalmente pela técnica faz com que a paisagem, os elementos que compõem o espaço, eles estejam interagindo dentro de um sistema integrado de comunicação, né, de modo que os objetos espaciais não podem ser analisados de forma isolada. Os objetos espaciais, e aí estes objetos compõem a paisagem visível do espaço, devem sempre ser interpretados considerando a dinâmica e as relações e as conexões que estabelece com os demais objetos e também com os sujeitos responsáveis pela dinâmica da produção do espaço. E aí Santos nos chama a atenção e faz essa referência a Sorgen, Max Sorgen, afirmando que os fenômenos, quando ele afirma que os fenômenos geográficos não são apenas expressões corpóreas, mas possuem significado para além da face material do visível. E é aqui que o geógrafo tem que estar, e o professor de geografia tem que estar atento para incentivar a seus alunos a buscarem trabalhar e buscarem perceber elementos que não são apresentados no aspecto visível imediato da paisagem. Então, se os fenômenos geográficos, dos quais as paisagens são parte da produção desses fenômenos, não possuem apenas uma face corpórea, material, concreta, visível, de maneira direta, é necessário que nós, professores de geografia, possamos incentivar aos nossos alunos que eles precisam investigar os elementos invisíveis da paisagem. Ou seja, quais esses elementos são responsáveis por aquela fisionomia concreta, visível ao olho do observador. Este é o nosso papel, é estimular o aluno a pensar. E aqui faço referência a Pedro Demo, quando diz que é preciso trabalharmos nos alunos de maneira a estimular a produção de um conhecimento novo. Pedro Demo diz que é preciso tomar cuidado para que não façamos das nossas aulas a reprodução dos conteúdos que estão nos livros. E aí ele nos adverte que a reprodução dos conteúdos do livro, o aluno torna-se a cópia da cópia, porque se nós, professores, formos a cópia dos livros, os alunos serão a cópia da nossa cópia. Portanto, isso não produz no aluno o desenvolvimento da aprendizagem. E nós não podemos criar alunos papagaios, repetindo as coisas que tem no livro. Nós temos que estimular nos alunos a capacidade de interpretar criticamente os textos que lê e também interpretar criticamente as análises que faz do seu cotidiano, na vida cotidiana, no espaço, sabendo interpretar a paisagem, né, e de que maneira esses elementos do espaço e de que maneira ele estabelece essas relações com a paisagem, né, para que a partir daí
possa desenvolver ações conscientes e seja um sujeito ativo na participação da construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna e, sobretudo, mais consciente de suas responsabilidades e de sua solidariedade com os outros. Então, nessa linha de discussão, a paisagem, e aí Milton Santos chama a atenção, que a paisagem é a expressão concreta dos fenômenos espaciais. E aí, veja, quando Milton Santos diz que a paisagem é a expressão concreta dos fenômenos espaciais, isso tem relação direta com a afirmativa anterior de Milton Santos, que diz que a paisagem é o domínio do visível. E o domínio do visível é exatamente essa expressão concreta desses fenômenos espaciais. Então, como é que o espaço se apresenta por meio dos seus objetos? Então, a paisagem é o conjunto desses objetos que estão distribuídos e organizados no espaço. E aqui trazemos uma imagem, não é, da nossa linda cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima. Digo isso porque, certamente, alguns que estão nos assistindo não necessariamente são os nossos alunos, não é? E também podem ser de outras cidades, de outros estados. Essa imagem que você está vendo é a nossa linda capital, Boa Vista, do estado de Roraima. Não é? Portanto, não é? Aqui nós temos uma das avenidas principais, uma bela cidade. Não é? E nós temos, vejam que aqui nós temos, não é, diferentes fisionomias da paisagem. Aqui no centro nós temos a avenida principal, né? E veja que nas laterais nós temos um conjunto de elementos da paisagem, inclusive com outras fisionomias, com fisionomias mais escuras. É claro que aí chama a atenção de vocês que toda a observação da paisagem tem uma correlação direta com o elemento da escala. Então veja, por exemplo, aqui o portal, que nos aparece com uma face mais visível, direta. Isso também está associado à escala de observação. À medida que vai se distanciando para uma escala mais ampliada, perceba que a nitidez ou o aspecto visível da paisagem começa a perder em termos de capacidade de observação dos detalhes. Então, quem vai estudar a paisagem precisa ter essa compreensão que a definição da sua escala de análise ela é fundamental para o estudo ou a percepção de que detalhes você deseja observar. Neste caso da imagem que aqui se apresenta, note que é possível observar, inclusive, pessoas que caminhavam na praça, que é a Praça Ayrton Senna, chamada Praça Ayrton Senna, não é? E é um complexo, na verdade, não é? de diversos elementos da paisagem, portanto, com diversas formas, com diversas funções, né? E aqui, veja que na escala de observação, aqui é possível, inclusive, ver pessoas caminhando. Na medida que vai se distanciando, os detalhes vão automaticamente aí sendo modificados. Mas também quero chamar a atenção de vocês, para que vocês notem que a paisagem, como haviam dito anteriormente, ela é, de modo específico também, um recorte não apenas no espaço, mas um recorte no tempo. Então veja que a categoria paisagem ela tem uma relação direta com também o momento histórico em que essa paisagem está sendo observada. Então isso são coisas que nós não podemos perder de vista. Nessa outra imagem, veja que aqui nós temos, não é, uma interação de elementos naturais com elementos humanos. Não é? Veja que aqui nós temos a representação de duas figuras humanas, não é? Ou seja, a interação do homem com o meio,
não é? E, portanto, modificando, não é? Ou interagindo, não é? Com uma paisagem, não é? Naturalmente com modificações, não é? Completamente distintas das modificações anteriores, não é? Que nós observamos. É claro que essa interação do homem, a interação do homem com a paisagem, ou seja, o homem passando a ser um dos elementos fundamentais na análise da paisagem, isso é importante, né? E vem lá da antropogeografia de Ratz, apesar de Ratz ter a visão determinista, ou seja, em que o meio efetivamente determinava as condições de desenvolvimento do homem, né? Depois Ratz desenvolve a antropogeografia e traz o homem para essa análise do estudo, apesar de, né, não considerar o homem ainda como um agente fundamental na transformação do espaço. Vidal de Labrache, na verdade, na sua teoria, né, a teoria possibilista da corrente da geografia, é que nos traz, ou que nos trouxe a concepção, incluindo o homem como um agente que se adapta às condições do meio. E quando o homem se adapta a essas condições do meio, ele desenvolve técnicas que possibilitam essa adaptação. E aí o homem passa a ser um elemento fundamental nesse processo de construção da paisagem. Aqui nós temos os elementos exclusivos da paisagem natural. Veja, nós temos uma área de relevo, áreas marcadas pela hidrografia, né? E aqui elementos da natureza, sem a interferência direta da presença humana. E aí é importante fazermos uma referência a isso, mas um pouco mais à frente vai ser aprofundado, que na visão de Milton Santos, a paisagem natural não resulta de trabalho. Trabalho é fruto essencial da atividade humana. Portanto, a paisagem natural, por exemplo, como esta daqui, não resulta do trabalho. Ela é, fundamentalmente, elementos da natureza exclusiva. E a paisagem natural não produzem, não é resultado do trabalho. E aqui trazendo aquela referência que já tinha dito para vocês, sobre a concepção do Labrache, que o homem se adapta às condições do meio. E a forma acumulativa constrói costumes, hábitos, técnicas que possibilitam o uso dos recursos naturais, formando o que Labrache chamava de o gênero de vida. E aí, nessa concepção, é que a diversidade de meios explicava a diversidade de gênero. Então, veja, nessa concepção, nessa visão de Labrache, cada grupo humano desenvolvia, considerando os meios do espaço em que habitava, desenvolvia as técnicas necessárias à sua adaptação. E a maneira de como o homem ia trabalhando essas técnicas, e portanto possibilitando a ele a adaptação ao meio, ele ia automaticamente produzindo uma fisionomia distinta da paisagem. Então, uma formação de paisagem dotada de certas estabilidades históricas e de organização produtiva é que levou, por exemplo, à questão do conceito de região ou da confusão entre o conceito de paisagem e o conceito de região. Milton Santos nos faz essa discussão, né, em relação a essa, digamos, essa ambiguidade no conceito de paisagem e no conceito de região, que marcou fundamentalmente o surgimento dos primeiros passos da geografia francesa, de modo especial, né, que vem aí com essa perspectiva do gênero de vida. Aqui eu trouxe uma imagem, na verdade, de uma comunidade indígena da Raposa, aqui no estado de Roraima. Quando falamos comunidade indígena, né, da região da Raposa, isso estamos dizendo que essa é uma área da reserva indígena Raposa Serra do Sol, portanto, aqui no estado de Roraima. Então vejam vocês que a forma de organização
não é, dos povos indígenas, e pegando esse aqui de modo específico, tem uma configuração da paisagem completamente distinta daquela que nós vimos, por exemplo, com a cidade de Boa Vista. Na análise, e fazendo uma comparação com o que Vidal de Labrache falava sobre o gênero de vida, em que o homem se adapta às condições do meio, e isso desenvolve suas técnicas necessárias a essa adaptação, veja que aqui nós teríamos uma característica de gênero de vida completamente distintas do que nós teríamos, por exemplo, com a região das cidades. E aí, se compararmos com esta foto aqui, ó, que nós mostramos anteriormente, que foi a foto da cidade de Boa Vista, você vai perceber que o gênero de vida, neste caso, seguindo essa concepção de Vidal de Labrache, são completamente distintos. E esse gênero de vida, esses gêneros de vida distintos entre a cidade de Boa Vista e, por exemplo, a comunidade indígena, né, na verdade é o que daria uma fisionomia distinta da paisagem e, portanto, né, cada gênero de vida, cada grupo social produziria uma paisagem específica. Então a região resultava de um modo de produção duradouro que imprimia na paisagem uma certa estabilidade no tempo e no espaço. E aí é o que o Milton Santos nos faz essa referência, que diz que cada tipo de paisagem é reprodução de níveis diferentes de forças materiais e imateriais. E aqui eu chamo a atenção de vocês nessa afirmativa de Milton Santos. Quando ele diz que cada tipo de paisagem é a reprodução de níveis diferentes de forças materiais e imateriais, implica dizer que cada sociedade, com um conjunto de técnicas que dispõe, produzem sua paisagem. É claro que a fisionomia da paisagem não é definida apenas pelas técnicas disponíveis, mas também pelo conjunto de valores sociais, pela cultura, pelas condições econômicas. Tudo isso perpassa pelos processos de construção da fisionomia visível do espaço representado pela paisagem. Então, quando se fala, por exemplo, que a paisagem é composta por diferentes forças materiais e imateriais, e aqui eu chamo a atenção de vocês dizendo o seguinte: a construção da paisagem artificial, e aí, entenda, nós estamos falando do aspecto aqui, especificamente, da paisagem construída artificialmente. Nós não estamos trazendo agora, para esta análise, o aspecto da paisagem natural, que foi aquela produzida pela própria ação da natureza. A paisagem artificial resulta do trabalho humano, do trabalho social. Toda paisagem produzida socialmente é resultado de processos imateriais decididos ou, muitas vezes, executados, ainda que não por decisões conscientes, mas toda paisagem visível no espaço decorrente da ação humana é fruto de elementos prévios imateriais, ou é fruto de ações imateriais que determinaram as ações que levaram a resultados concretos de produção visível no espaço. Então aí devemos entender que a paisagem é composta por um número variado de forças naturais, não é? E também de forças antrópicas, não é? Forças humanas, de forças artificiais. E aí Milton Santos nos diz que a paisagem é resultado dessa fração de ambas, ou seja, da fração de elementos naturais e elementos artificiais. E aí não há como não concordar, pelo menos na minha percepção, não há como não concordar com essa visão de Milton Santos sobre a paisagem. Toda e qualquer paisagem socialmente construída, ela apresenta uma
uma carga, ou poderíamos dizer assim, ela apresenta elementos humanos e apresenta elementos da natureza. Ah, mas professor, me explique isso melhor. Como, na verdade, é possível dizer que uma paisagem, como, por exemplo, vimos anteriormente, a cidade de Boa Vista, como é que essa paisagem é marcada por elementos da natureza, ainda que não tivesse, por exemplo, essas plantas, esse gramado? Muito bem. Meus queridos alunos, e você que está me assistindo, os elementos concretos da paisagem, ainda que seja a paisagem artificial, são produzidos a partir de quê? São produzidos a partir de matérias-primas. São produzidos a partir da extração de recursos naturais. E esses recursos naturais, quem os produziu? Efetivamente que foi a natureza. Então, não há como discordar com essa afirmativa de Milton Santos, porque seja ela, que paisagem seja, ela vai sempre decorrer dessa junção de elementos naturais e elementos humanos. Imagine um veículo, e o que é que ele tem de elementos naturais? Toda a matéria-prima dele foi extraída da natureza. O homem não produz as coisas do nada. Sim. Então o homem transforma os elementos da natureza em objetos artificiais. Mas isso não quer dizer que estas transformações que a natureza, que os elementos da natureza sofreram, tenha levado eles à completa extinção. Não, eles mudaram de fisionomia, mas os elementos da natureza continuam presentes. Mudou a forma, muitas vezes a própria composição, mas não houve a extinção integral desses elementos. E aí Milton Santos nos chama a atenção, lá na página 71, quando ele nos diz: há uma relação entre os instrumentos de trabalho e a paisagem. Parte desses instrumentos são imateriais, mas necessário à produção. Então veja, a fisionomia da paisagem, a configuração da paisagem no domínio do visível, possui uma relação direta com os instrumentos de trabalho. É claro, se nós formos verificar, a forma como o homem produz a fisionomia da paisagem tem uma relação direta com as disponibilidades das técnicas. Por isso que é fundamental a análise da paisagem estar vinculada diretamente ao tempo e de maneira específica ao chamado tempo da técnica. Quais as técnicas estavam disponíveis no contexto espacial em que a paisagem foi produzida? Não é possível, não se deve ou não é o melhor caminho para análise da paisagem verificar ou fazer o estudo da paisagem sem considerar o tempo das técnicas. E Milton Santos deixa isso de maneira muito objetiva nos seus textos que discutem paisagem, nos seus textos que discutem espaço. E aí Milton Santos nos diz que os instrumentos de trabalho estão ligados não apenas à produção, mas também à circulação, à distribuição e consumo. E as paisagens variam em função dos níveis, na verdade, destes. Então, vejam vocês que toda a organização do espaço, e, portanto, o espaço não funciona sem os elementos da paisagem, porque o espaço nada mais é do que a paisagem permeada pelas relações humanas. Então, a paisagem está organizada em função do sistema produtivo. Então, o espaço está organizado e toma a paisagem como eixo fundamental
de seus fundamentos, e tudo isso está associado ou vinculado diretamente às necessidades do sistema produtivo. E quando se fala do sistema de produção, não se pode interpretar apenas a produção propriamente dita, o ato de produzir a mercadoria, mas deveremos considerar também que o sistema de produção é integrado pela circulação, pela distribuição e pelo consumo. Até porque sem circulação, sem distribuição e sem consumo, não há sentido para a produção. Os espaços estão cada vez mais integrados, resultado dessa circulação permanente das mercadorias. O espaço está estruturado para possibilitar esses processos de produção, que é a produção propriamente dita, circulação, distribuição e consumo, e em função disso são modificadas as paisagens atribuindo função social. Então, para Milton Santos, paisagem não se cria de uma só vez, mas por acréscimos, é uma escrita sobre as outras. Quando Milton Santos diz que paisagem é uma escrita sobre as outras, é que as paisagens sofrem constantes processos de transformação, na medida que novas funções são incorporadas a esses objetos visíveis. Quando um objeto da paisagem, quando os elementos da paisagem começam a perder a função que faz com que interajam dentro da relação de dinâmica espacial, esses elementos da paisagem vão sofrendo suas modificações. Então, os objetos da paisagem, antes isolados, hoje se encontram cada vez mais integrados. O conjunto dos objetos que formam uma organização sistêmica própria também participa do sistema mais amplo e se encontra com outros sistemas. Aqui, na verdade, eu faço um convite a vocês lerem a teoria de Milton Santos sobre sistemas de objetos. Milton Santos desenvolve, de modo especial, no espaço dele, no livro dele, A Natureza do Espaço, ele tem um capítulo que ele chama Sistema de Objetos, do qual ele nos esclarece que os objetos funcionam dentro de um sistema integrado. E aí podemos citar alguns exemplos em relação a isso. Veja, o veículo, ou sua moto, ou sua própria bicicleta, não é? Ou qualquer outro meio de transporte que você possa dispor, ou que você utiliza, esse seu objeto que você utiliza como meio de transporte, seu ou, digamos, até um transporte coletivo, ele não está isolado, até porque se isolado estiver, ele não consegue cumprir a função de possibilitar o deslocamento dos sujeitos frente às escalas espaciais. Então, se pegarmos, por exemplo, um veículo, pegarmos um carro, por exemplo, ele possui uma conexão com o posto de gasolina, possui uma conexão com as ruas, com o asfalto da rua, com as estradas, né? Possui uma conexão com as oficinas, porque precisa fazer os reparos. Então, notem vocês o conjunto, na verdade, de intercâmbios que ocorrem para que um veículo seja um objeto capaz de cumprir sua função. Então, se o veículo não estiver conectado com outros objetos, por exemplo, com a bomba de gasolina, com a oficina, não é? Com as peças de reposição e daí por diante, ele não vai cumprir sua função social, que é de transportar os sujeitos que utilizam. E aí que Milton Santos nos alerta para o sistema de objetos que marca os processos de organização e produção do espaço.
Então, eu os convido, na verdade, a fazer essa leitura do livro de Milton Santos, A Natureza do Espaço, e especificamente, neste caso, um capítulo destinado ao sistema de objetos. Então, veja que a paisagem é o resultado da ação de um sistema, que atua dentro de outros sistemas, enquanto o espaço se constitui num conjunto de sistemas que se materializa por meio da paisagem. Então, veja, o espaço não é um sistema isolado. O espaço é um conjunto de sistemas, né? Esse conjunto de sistemas, formando um sistema, poderíamos dizer assim, geral, é o que nós poderíamos considerar como sendo o espaço. Ou seja, o espaço é marcado, ou o espaço é efetivamente um conjunto de objetos e relações. E esse conjunto de objetos e relações ocorrem por meio sistêmico. Só que esse conjunto de objetos e relações, nós podemos observar que em escalas menores, esses objetos estabelecem conexões com objetos também de escalas menores, formando como se fossem subsistemas. Então, a paisagem, determinados elementos da paisagem, eles estão conectados com esses subsistemas. E esses subsistemas estão conectados com sistemas maiores, né? E daí formando, né, toda a complexidade, né, toda a complexidade do espaço. Então, seguimos aqui adiante. Veja, e a sociedade vai mudando suas formas de produzir. E isso exige novos sistemas de objetos, né, e sistemas sociais. E aí Milton Santos chama a atenção dizendo que cada período histórico possui um conjunto de técnicas e um sistema de objetos que eles são correspondentes. Então, para Milton Santos, a história da sociedade é marcada, né, por a história da técnica. E cada técnica possui uma correlação sistêmica com os objetos. E a paisagem vai mudando com as mudanças das técnicas, que imprimem no espaço seus efeitos concretos. A paisagem, e aí é importante, isso aqui sou eu que digo, que a paisagem é a impressora do tempo. E o recorte histórico dos processos espaciais que a produziram, constituindo a experiência de um trabalho morto para a realização de um trabalho vivo. Claro que esta referência, que a paisagem se constitui da existência de um trabalho morto, não é minha. Isso aqui é de Milton Santos. Eu digo que a minha é que essa referência, que a paisagem é a impressora do tempo, e um recorte histórico dos processos espaciais que a produziram, claro que isso também está associado às ideias de Milton Santos. Mas Milton Santos nos deixa muito evidente essa concepção de trabalho morto e trabalho vivo. Ou seja, a paisagem é trabalho morto como suporte necessário à realização de trabalho vivo. E trabalho morto por quê, meu professor? É trabalho morto porque é trabalho realizado. Veja que a casa que você mora já foi construída e dá suporte ao conjunto de atividades de habitação. Esse conjunto de atividades de habitação é o que Milton Santos chama de trabalho vivo. Você vai executar suas atividades se utilizando de quê? Qual é a sua atividade? Sua atividade é, por exemplo, atendente de telemarketing, por exemplo. Quais são os objetos que você utiliza para isso? Vamos pegar o nosso caso, que nós que somos professores ou estamos em processo de formação. Quais são os instrumentos de trabalho? Quais os instrumentos, quais os objetos da paisagem nós utilizamos nas nossas atividades docentes? Vamos colocar como indispensável os livros. Os livros constituem elementos da paisagem. E veja que já estão produzidos,
já foi realizado um trabalho. Os livros hoje são trabalhos, é um trabalho morto, sobretudo esperando o quê? Trabalho vivo. E que trabalho vivo é esse? É o sujeito que vai ler o livro, é o sujeito que vai interpretar o livro, é o sujeito que vai comentar o livro. Este é o trabalho vivo sobre um trabalho morto. As ruas, as avenidas, elas estão já materialmente construídas como suporte à circulação das pessoas. A circulação das pessoas é o trabalho vivo que ocorre sobre o trabalho morto, sobre o chão da avenida, sobre o concreto da avenida, que é a paisagem, portanto, representada por um trabalho morto, já feito, né? Então, gostaria de chamar a atenção para vocês dentro dessa perspectiva. E aí, para Milton Santos, eu já tinha dito isso, a paisagem natural não constitui trabalho. Trabalho é ação humana. Porém, sua modificação resulta sempre da realização de um trabalho vivo. No caso da paisagem artificial, portanto, o trabalho vivo sobre o trabalho morto. Então, para Milton Santos, não podemos dizer que no caso da paisagem natural seja trabalho morto. Porque paisagem natural não resulta de trabalho. Então, quando a gente modifica a paisagem natural, produzindo uma paisagem artificial, não podemos dizer que esta primeira modificação se deu sob um trabalho morto. Não. Já que a natureza, a paisagem natural, não é produzida por trabalho na concepção de Milton Santos. Agora, a segunda modificação da paisagem, ou seja, a modificação daquela paisagem já artificial, aí sim, aí já é a realização de um trabalho vivo sobre um trabalho morto. Então, nós que somos professores, seja agora ou futuros professores, ao trabalharmos a categoria paisagem com os nossos alunos, deveremos sempre ficarmos atentos para que o estudo da paisagem tenha uma relação direta com a datação de seus objetos. Sobre pena de corrermos o risco de fazermos interpretações equivocadas da paisagem. Então, os elementos da paisagem, eles são elementos datados de um período histórico da sociedade. Esse período histórico precisa ser identificado nos processos de análise. Bom, aqui nós temos uma carta de 1901, isso nós temos um bilhete, isso é uma referência, na verdade, à Vila de Nossa Senhora do Carmo, que foi a vila da qual deu origem à cidade de Boa Vista, em que veja que aqui nós temos um recorte do tempo, portanto, este recorte temporal ele é importante para entender as conjunturas, os contextos em que o espaço foi produzido. Nós temos outros elementos da paisagem, mas vou deixar para analisar esses elementos da paisagem. Aqui é a cidade de o surgimento, na verdade, do sítio histórico da cidade de Boa Vista, hoje capital de Roraima. Ainda nós estamos aqui na Vila de Nossa Senhora do Carmo, mas vou deixar para fazer esses comentários no segundo vídeo, para que não fique muito extenso, não fique muito cansativo. Então, desde já, eu lhe convido para assistir o nosso vídeo complementar a essa discussão, para que efetivamente você possa começar a pensar os textos de Milton Santos sobre uma perspectiva mais, eu diria, uma perspectiva mais ousada. Eu digo sempre para você que é meu aluno, tenha ousadia nas suas interpretações, que eu gosto dos alunos ousados. Quando eu digo alunos ousados, são alunos que não têm medo de se aventurar
no ato de pensar. Eu não quero meus alunos, ou pelo menos não desejo que meus alunos sejam aqueles que reproduzem os textos. Eu gosto do aluno atrevido. Aquele aluno que tem coragem de desenvolver um caminho próprio de interpretação dos textos. Então, os convido, se você é meu aluno ou não, eu os convido. Sim. Comece a buscar seus caminhos de interpretação. É claro que as leituras, as interpretações dos outros são importantes. Abrem novas janelas. Mas veja sempre as interpretações dos outros com desconfiança, inclusive a minha. Veja todas as minhas colocações com profundas desconfianças. E a desconfiança da interpretação alheia, mas também das nossas. Nós devemos desconfiar das nossas próprias interpretações. É a dúvida que nos faz crescer intelectualmente. É a dúvida que nos traz ou nos encaminha para a produção de um conhecimento novo. De modo que o professor, vocês que são meus alunos e serão futuros professores, o professor que não permite que seu aluno possa ousar no pensar, ainda que erre, eu prefiro que meu aluno interprete equivocado do que reproduza aquilo que está nos livros. Então, aquele aluno que fica na cautela, com medo de errar, e não arrisca numa interpretação nova, num caminho próprio, pode até seguir interpretações dos outros, nenhum problema por isso, desde que isso seja um ato de decisão intelectual sua, que você se convença que não, para que o vídeo não fique mais longo do que o que já está. Eu agradeço a sua participação,